O que você faria por alguém que arriscou tudo por você? Se uma outra pessoa até então desconhecida que salvou a sua vida estivesse à beira da morte, você seria capaz de sacrificar a sua própria natureza a fim de salvá-la? É possível existir uma alma com tamanha empatia? E isso aconteceu quando Isshin Shiba renunciou à sua existência como Shinigami e salvou a vida de Masaki Kurosaki, resultando mais tarde no nascimento de um indivíduo muito especial, responsável por salvar e proteger toda a existência. Isshin Kurosaki, o pai de Ichigo, é um grande exemplo de tolerância, responsabilidade, gentileza e principalmente humildade. Uma figura capaz de descer do pedestal de um nobre deus da morte e enxergar valor em uma simples existência humana. Alguém que não apenas deixou para trás toda uma vida de conquistas e prestígio, mas também foi capaz de educar e transmitir todas as suas virtudes para os seus próprios filhos. Aqui é o Matheus do canal Bambuto e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre o Isshin, que embora possua um papel secundário na obra de Bleach, com certeza é um personagem que carrega muitas lições valiosas e sacrifícios escondidos por trás de um alegre sorriso. Mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir de antemão o seu like se possível, e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach. Vídeos como esse demandam bastante trabalho e eu espero contar com seu apoio na divulgação desse conteúdo, beleza? Então, vamos lá! Quando Ichigo Kurosaki chega em sua residência depois de brigar com delinquentes e ajudar um espírito, o protagonista de Bleach é recebido com uma voadora na cara dada pelo seu próprio pai. Esse é o primeiro contato que temos com Isshin Kurosaki, um personagem que nesse comecinho da história aparenta ser alguém alegre, despreocupado e piadista além da conta. No começo de Bleach, o Isshin se apresenta como aquela figura paterna bobona e ignorante que apenas quer ver os seus filhos felizes. Nesse contexto de pai viúvo, ele busca levar a moral da família, demonstrando um comportamento quase sempre animado e às vezes fazendo algumas brincadeiras que até passam do ponto. Durante os primeiros capítulos da obra, o Isshin tinha essa atitude mais imatura, mas o Kubo logo corrigiu esse comportamento, refinando as ações do personagem no decorrer do tempo. Até porque uma figura que ganharia tanta importância mais pra frente não poderia ser resumida apenas a um cara divertido que faz piadas o dia todo. Mas ainda nesse início, o Kubo já começava a plantar as sementes sobre o que ele gostaria de fazer com o personagem alguns capítulos mais tarde. Ainda no capítulo 7, quando a clínica está sobrecarregada de pacientes, o Isshin liga para o hospital central e exige a transferência de alguns deles. Acontece que o funcionário do outro lado faz pouco caso da situação, levando o Isshin a dizer: diga ao diretor do hospital que é um pedido do Kurosaki, dando a entender que o pai do Ichigo já conheceu o chefe do hospital central. E quem seria ele? Ryuken Ishida. Mais tarde, durante o aniversário de morte da Masaki, recebemos um dos momentos mais icônicos do personagem, onde ele conversa com o Ichigo na frente do túmulo de sua mãe e dá alguns conselhos que transmitem uma importante lição. No momento que o Ichigo começa a se culpar pela morte da Masaki, o Isshin logo questiona que a culpa pela sua morte não era dele e nem de ninguém, completando a fala dizendo que o Ichigo era o cara que a mulher que ele amou deu a sua vida para proteger. Ao se retirar, ele ainda complementa pedindo ao seu filho que ele viva bem, envelheça bem e finalmente morra depois dele, e se possível, morra sorrindo. Em poucas páginas, o Kubo conseguiu transformar tudo o que sabíamos sobre o Isshin e dar muito mais peso para o personagem. Nessa sequência, finalmente vemos ele agindo como um pai e dando conselhos importantíssimos ao seu filho, mas mais que isso, vemos que o Isshin não apenas trata com seriedade a perda de um ente querido, mas ele também respeita o tempo do Ichigo. Não vamos esquecer que, de certo modo, existe sim um responsável pela morte da Masaki, o Yurabara, quando ele conjurou o Aushvelen. No contexto da trama, o Isshin poderia muito bem despejar toda a verdade na cara do Ichigo e esperar que ele assimilasse tudo de uma vez. Mas esse não era o momento. O Isshin sabia a hora certa de falar a verdade, e isso só poderia acontecer quando o Ichigo descobrisse quem ele realmente é e juntasse todas as peças que compõem o seu próprio ser.
Afinal, um dos temas centrais de Bleach é o autoconhecimento. Vemos isso por meio das bancais, a natureza de alguns personagens e através do próprio Ichigo. Quando percebemos que o Ishin preza pelo amadurecimento do Ichigo, compreende o seu trauma e permite que ele tenha tempo para se descobrir, entendemos como o personagem trata aqueles em sua vida e lida com as suas próprias escolhas. Nesse mesmo capítulo, ainda temos um outro diálogo que complementa tudo isso que eu falei, onde ele menciona que o Ichigo ainda é muito novo para ficar carregando tanta tristeza e que ele não deveria hesitar quando fosse agir. Essa fala, além de refletir a própria vivência do Ishin, que tenta levar uma vida mais tranquila mesmo com a morte da esposa, também é uma lição para o Ichigo mais tarde tomar a iniciativa de proteger aqueles que ama. Mais tarde, quando o Ichigo está prestes a viajar para Soul Society em segredo, o Ishin, ainda em um tom brincalhão, fingindo que não sabe de nada, avisa ao filho para ele não se preocupar com a segurança da família, dando a ele um amuleto protetor e exigindo que o traga de volta quando retornar. Adotando uma atitude mais séria, fica ainda mais evidente nessa parte da história que o Ishin sabe mais do que o Ichigo imagina, algo que prepara a sua grande revelação mais pra frente na obra. Quando o Ichigo finalmente desperta ao seu lado Hollow, a Reiatsu do Ishin se torna incapaz de suprimi-lo. Graças à quebra desse vínculo, Ishin Kurosaki recupera seus poderes Shinigami depois de 20 anos e uma de suas primeiras ações é reencontrar a criatura que matou a sua esposa, Granfisher. Em uma situação dessas, muitos poderiam imaginar que o Ishin chegaria furioso e pronto para fazer o Arranca sofrer de todas as formas antes de finalmente matá-lo. Mas não, o Shinigami surge para enfrentá-lo de forma bastante tranquila e paciente. Na verdade, o Ishin aparece para salvar o Kon de ser morto pelo Granfisher, e só depois ele dirige sua atenção ao Hollow. Essa atitude evidencia novamente a paciência e a sabedoria do personagem em deixar tudo ao seu devido tempo. Ele não precisava rastrear o Granfisher ou buscar uma forma alternativa de destruí-lo. Ele sabia que com o Ichigo despertando seus poderes, mais cedo ou mais tarde, o vínculo que ligava o seu Gigai ao Hollow interior do Ichigo seria quebrado, e que assim ele poderia finalmente encarar a criatura que matou a sua esposa. Quando esse encontro enfim acontece, tudo se resume a um único golpe rápido e preciso, encerrando de vez com a existência do Granfisher. Logo depois, o Urahara aparece e questiona o Ishin se a vingança o deixou melhor. Ele confirma, mas reflete dizendo que nunca guardou rancores e que a única coisa que ele se arrepende é não ter conseguido salvar a Masaki naquela noite. Desse ponto em diante, o personagem tem uma mudança sutil de comportamento, deixando um pouco de lado as piadas infantis e exageradas e se tornando mais contido e uma espécie de cúmplice das suas próprias filhas, em especial da Yuzu, onde ambos compartilham vários momentos divertidos. Durante o arco da Guerra de Karakura, o Ishin finalmente revela sua natureza Shinigami ao Ichigo depois de cortar a fala do Aizen sobre as suas origens. Seria especialmente traumático para o Ichigo se ele soubesse tudo sobre o seu passado através da boca do Aizen, ainda mais naquele contexto onde o vilão estava em total vantagem. Quando os dois Shinigamis têm um breve momento de diálogo antes de lutarem, o Ishin se surpreende quando o Ichigo entende o seu lado como pai de não ter dito toda a verdade antes, e que ele esperaria a hora certa quando o Ishin finalmente se sentisse confortável. Aqui, os papéis se invertem e é o filho que respeita o tempo do pai. Uma lição tão importante que faz o Ishin reconhecer o amadurecimento do Ichigo. Falando um pouco de combate agora, uma coisa que vale ser observada é como o Ishin sozinho conseguiu se manter contra o Aizen, pelo menos até ele começar o processo de evolução. Além do famoso peteleco que faz o vilão ser jogado contra vários prédios, o Ishin ainda se equiparou na velocidade e manteve a pressão até o Aizen se cansar. Isso porque nem a Ingetsu o Ishin chegou a liberar, então pensem nisso. Depois que o Aizen se transforma e parte para a verdadeira Karakura junto com o Gin, nós vemos os desejos tanto do Ishin quanto do Ichigo convergirem quando o Ishin se apoia nos ombros do filho e diz que ambos protegeriam a cidade de Karakura. O problema é que naquela situação, o psicológico do Ichigo já estava abalado e ele passa a duvidar se eles realmente conseguiriam, falando até que aquilo seria
impossível. Bastou o Ichigo dizer isso pro Ishin perder completamente a cabeça e ficar extremamente bravo. Aqui a gente percebe que não apenas o Ichigo herdou do seu pai essa necessidade de proteger aquilo que ama, mas o Ishin também não consegue conceber como o Ichigo viraria as costas para um momento de tamanha importância. Indignado, o Ishin dá uma lição de moral falando: "Oh, você vai sentar aí e ficar chorando de novo porque não consegue salvar ninguém?" Essa fala remete diretamente ao que os dois conversaram lá atrás no túmulo da Masaki, onde o Ichigo se culpava pela morte da mãe. Vendo que o seu filho jamais se perdoaria caso deixasse de proteger a cidade de Karakura, o Ishin força o Ichigo a abandonar sua descrença, citando que as pessoas que ele mais ama irão morrer nas mãos do Aizen. Isso é o suficiente para o Ichigo cair na real, levantar a cabeça e falar: "Pai, abra o Senkaimon." Mais tarde, na saga Fullbring, o Urahara faz um importante questionamento ao Ishin se ele estava certo em ajudar a devolver os poderes de Shinigami pro Ichigo. E aqui eu não preciso nem dizer, né? O cara conhece o filho que tem. Durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, nós mergulhamos no passado do Ishin e descobrimos como aconteceu todo o seu relacionamento com a Masaki. E aqui notamos mais algumas características do personagem, que são a sua empatia e humildade. Empatia porque depois de ser salvo pela Masaki do Rolo Branco, o Ishin é questionado pelo Yamamoto se ainda existia mais alguma informação que ele estaria escondendo, e o capitão afirma que não, deixando sua interação com a Masaki em segredo. Pelo lado dela, isso fica ainda mais evidente quando no primeiro encontro dos dois, ela hesita em falar que é uma Quincy, pensando quais as consequências ela poderia sofrer caso se revelasse para um Shinigami. De fato, no melhor dos casos, a maioria dos Shinigamis iriam ignorá-la, mas isso não aconteceu com o Ishin. Pelo contrário, ele fica até feliz que a Masaki havia confiado nele. E humildade porque mesmo sendo um Shinigami na posição de capitão, pertencente a uma família nobre que são os Shiba, o Ishin simplesmente não hesitou em deixar tudo isso para trás para salvar a vida da Masaki, tendo como consequência a perda completa da sua própria natureza de alma, se tornando apenas um simples humano. Quer uma prova de amor maior que essa? Esse ato também demonstra como o Ishin enxerga valor nas pequenas coisas, e não faz distinção entre quem é Shinigami e quem é Quincy. Pro personagem, não importa que os dois grupos tiveram uma guerra no passado, e sim quem são as pessoas agora. Um pensamento muito parecido com o Souken, que também prezava pela cooperação entre os Shinigamis e os Quinchys. Depois de virar um humano, o Ishin precisou voltar ao básico para se adequar ao seu novo mundo. E vindo de um ex-capitão da Gotei 13, era de se imaginar que ele buscasse trabalhar com algo relacionado às suas aptidões com a espada ou artes marciais. Mas ao invés disso, ele procurou ser médico e cuidar de outras pessoas, mais um aspecto nobre da sua personalidade. Posteriormente, ele e a Masaki se aproximam até que os dois se casam e finalmente constroem uma família. O amor do Ishin pela Masaki é evidenciado em diversos momentos ao longo da obra, mas uma fala que sintetiza muito bem toda essa relação é quando ele diz que a Masaki era como o sol. Num quadro muito legal que faz uma referência direta ao painel desenhado pelo Kubo lá no capítulo 19, o Ishin fala que ela atraía, perdoava e brilhava sobre tudo, com ele estando muito feliz apenas orbitando ao redor dela. Essa ideia de Sol e órbita também faz referência ao subtítulo do capítulo 533, intitulado A Gravitação, onde o Ishin volta para Soul Society e fica pensando na Masaki. Como ela é o Sol e o Ishin orbita ao seu redor, ele se sente atraído por ela e decide retornar ao mundo dos vivos. A fala sobre a Masaki ser o Sol também referencia o poema apresentado no volume 60, que cita a presença do pecado. Essas duas linhas ganham ainda mais sentido no anime quando o poema é dividido entre o casal. A Masaki dizendo: "Você, sem pecado, é como o sol", pode ser uma referência ao fato do Ishin ter deixado para trás sua existência como Shinigami, enquanto o Ishin falando: "Mesmo com seus pecados, você é como o sol",
pode referenciar a questão da Masaki ser uma Quinch e ter conservado o Hollow dentro dela. Essa é uma interpretação. Caso você tenha outra, compartilhe a sua opinião aí nos comentários. Com as revelações sobre o seu passado, o Ichigo finalmente entende quem ele realmente é e agradece ao seu pai com um sincero obrigado. Embora o personagem não costume aparecer muito ao longo da obra, Kurosaki Isshin é uma figura que carrega muitos ensinamentos e apresenta uma história de amor que envolve alegria, sofrimento e escolhas fundamentais que moldaram sua família. Talvez a maior lição que o personagem possa dar é que nem sempre a força física é a resposta para tudo. Sua história e dedicação como pai demonstram que o amor pode ser a maior arma contra qualquer adversidade e que a sua maior característica não são suas habilidades como Shinigami, e sim o seu coração como pai e marido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, por favor, não esqueça do like. E se gostou de tudo que viu até aqui, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Não se esqueçam também de deixar suas sugestões de temas para os próximos vídeos, beleza? Obrigado pelo apoio sempre. Eu vejo vocês numa próxima. Aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.